Olá, saudações a todos. O nosso objetivo agora é tentar compreender a filosofia política como um problema prático e não meramente teórico na filosofia. Essa é uma tendência que se arrasta, como nós vimos no nosso encontro passado, desde Aristóteles. E nós vamos percorrer, então, alguns tópicos centrais, tentando observar a postura de determinadas correntes filosóficas em torno de assuntos que permeiam a história do pensamento político da antiguidade, pelo menos até os contemporâneos, os modernos. E uma das perguntas que nós vimos ontem é: qual a melhor forma de governo? Qual a forma de governo mais apropriada para fazer luz às nossas comunidades políticas? Bom, a diversidade das formas de governo remonta a um dos mais antigos problemas da filosofia política. Por vezes, o governo é confundido com o Estado em si mesmo. A compreensão de que o Estado representa a soberania, enquanto a forma de ordenamento social é, de fato, bastante diversificada dentro de diferentes estados e, às vezes, dentro do mesmo estado. Costumamos, a partir dessa diferença, admitir que existem diferentes tipos de governo e não somente formas de Estado que são diferentes entre si. Uma forma de governo se refere sempre ao conjunto de meios pelos quais o poder do soberano é exercido. O governo dos muitos, dos poucos ou o governo de um só, respectivamente, para os antigos. Democracia, aristocracia e monarquia é o que torna a discussão bastante célebre desde a história de Heródoto, uma obra publicada na antiguidade para tentar justamente dar uma sistematicidade ao corpo político grego. Em torno desse assunto, debruçaram-se filósofos e pensadores políticos, indo dos extremos de justificar a tirania de um déspota esclarecido, por exemplo, às tentativas de saber se a democracia direta, por exemplo, tem vantagens em detrimento da sua irmã, a democracia representativa. Começando por Platão, período de síntese da história da filosofia, como nós vimos no vídeo passado. O período de síntese da filosofia antiga é marcado basicamente por Platão e Aristóteles, ambos preocupados com o tema central em torno de qual seria a melhor forma de governo a ser empregado na cidade-estado. Em Platão, a célebre obra República tem 2 livros voltados para esse tema, o 8º e o 9º. Uma das mais amplas características de Platão é ser um idealista. É alguém preocupado não apenas em saber quais dentre as formas de governo conhecidas é a mais adequada, mas qual é a mais adequada à cidade-estado grega de forma perfeita, a absoluta. É preciso levar em conta que a perfeição, nesse sentido platônico, requer uma unidade. Em virtude dessa característica, que diz respeito à unidade, temos na República Ideal um imperativo perfeito de funcionamento do Estado, a tal ponto que Platão não imagina que possa haver uma corrupção que leve ao desvirtuamento dessa forma ideal de governo. Quando Platão, no livro 8º, faz referência às formas corrompidas de constituição da República, ele trata da sucessão entre essas formas imperfeitas. A Constituição boa, no entanto, não entra, curiosamente, dentro dessa sucessão das formas de governo que Platão estabelece. Timocracia, oligarquia, democracia, tirania são coisas que Platão enumera de maneira decrescente entre as constituições corrompidas. Imediatamente é preciso notar a ausência de monarquia e aristocracia, pois são 6 as formas de governo para Platão. Nessas formas de constituição da cidade-estado, não são citadas essas duas, monarquia e aristocracia, pois se encontram entre as formas que podem ser classificadas eventualmente como formas perfeitas. Parte da genialidade desse grande mestre que foi Platão fornece de herança para a história da filosofia política
é justamente essa maestria dele em buscar definir conceitos pelo seu contrário. Para não ofender os deuses, Platão não transforma o seu texto em assuntos diretamente ligados à perfeição, ao ideal em si mesmo. São esses assuntos do ideal, do perfeito, ligados à tradição da oralidade na escola de pensamento platônico. Lembrando, a República é um livro, é um escrito, e Platão era esse filósofo da oralidade também. Oligarquia, enquanto forma corrompida de aristocracia, e tirania, como forma corrompida de uma monarquia. Ambas, aristocracia e monarquia, são constituições públicas que podem ser consideradas perfeitas, que podem ser levadas em consideração pela República como aptas a atingirem o ideal platônico. Quando ele questiona, por exemplo, qual é o tipo mais distante da justiça que podemos opor ao que é mais justo, Platão faz isso tentando identificar os tipos de homens envoltos em cada uma das formas de governo. Sua tentativa é justamente tirar disso um substrato daquilo que ficou conhecido como rei filósofo na teoria platônica. É o governante da constituição política ideal. É preciso fazer notar que para Platão parece ser indiferente se o governante é um só ou é composto por um conjunto de homens aristocratas, um monarca ou um sistema político fundado numa aristocracia. Timocracia, governo exercido pela força da honra, é tido como um governo de transição entre as formas tradicionais e a constituição perfeita que Platão estabelece apenas no campo da oralidade. A República, nesse sentido, é a descrição da Constituição perfeita, permeado pelo método dialético de Platão. E, nesse aspecto, Platão é fiel ao seu projeto de evitar a todo custo cometer heresias, tratando da perfeição inerente ao mundo das ideias através do verbo escrito. O Político, outra obra de Platão importante para a filosofia política, é justamente essa busca pela descrição não do Estado perfeito, mas do governante perfeito. Está em outro registro da filosofia política, que é o de como nós devemos governar. O governante perfeito, para Platão, é aquele que possui a ciência justamente desse governo justo, descrito pelas suas antíteses na obra República. O trabalho da filosofia política, desde Platão, é encontrar o governo que materialize a justiça na comunidade política como um todo. Mas Platão não fez o período de síntese da história da filosofia por si só. Ele também contou com o seu discípulo mais ilustre, o mais fundamental de todos eles, que foi Aristóteles. A obra política de Aristóteles usa o termo politeia para identificar aquilo que estamos chamando de forma de governo. Nesse sentido, a politeia é a própria Constituição que dá ordem à cidade-estado. Tanto que se refere às funções do governo quanto à autoridade soberana de quem governa. Esse aspecto, como nós devemos governar. A sétima parte do livro de Aristóteles, Política, é aquela que talvez mereça a maior atenção nossa nesse curso. É justamente lá que ele discute as muitas formas de democracia e de oligarquia. Nos livros 7 e 8, Aristóteles trata de qual é propriamente a melhor forma de governo. Diferente de Platão, alvo de críticas, na segunda parte do livro de Aristóteles, o Estagirita ele vê processos de alternância nas constituições e observa esses processos de alternância sendo aplicadas nas cidades-estado grega. Para ele, o mundo político ideal não pode
nesse aspecto do como governar, entrar necessariamente em cena. Ele está jogando sempre com uma ideia de estabilidade das constituições. As constituições se alternam entre constituições boas e más. Tirania é o governo monárquico exercido em favor do monarca. A oligarquia visa o interesse dos ricos. A democracia, o interesse dos pobres. Nenhuma dessas formas visa, para Aristóteles, a utilidade comum. É a alternância sugerida por Aristóteles que contrapõe formas de governo com seus respectivos desvios. E nessa ordem, nós temos justamente contrapostas as classificações deturpadas, que para Aristóteles são democracia, oligarquia e tirania, com variações respectivamente boas. Boas formas de governo. Politia, que é a variação substantiva do termo politeia, politeia enquanto cidade, politia enquanto a cidade-estado boa, aristocracia e monarquia. Politia e democracia são desvios da mesma Constituição e formas de governo intermediárias, a ponto de Aristóteles afirmar que democracia é um desvio, entre aspas, menos mal, porque de fato desvia-se pouco da forma correspondente de governo. O trabalho de Aristóteles tem em vista uma concepção de bem viver, com muitas formas internas a cada classificação. Ao tratar de pessoas diferentes em meio aos governados, ricos e pobres, por exemplo, Aristóteles consegue estabelecer uma distinção severa entre público e privado. Ele resguarda o espaço do público para a política e fica resguardado o espaço do privado para o cidadão. A justa medida, importante para a ética aristotélica, não é dissociável nesse aspecto, nesse sentido fundamental, dos assuntos da política. Pois a distinção entre ricos e pobres não é meramente uma distinção numérica, é uma distinção de conteúdo, é uma distinção de substância. E Aristóteles vê a democracia como algo importante, porque se os livres e se os pobres conseguem fazer frente enquanto um número preponderante de cidadãos e não meramente senhores do poder, como no caso da oligarquia, não são, nesse aspecto, os ricos ou os mais nobres que devem ser responsáveis pelo destino da cidade-estado. O Norberto Bobbio, importante filósofo político italiano, para o qual eu brinco que toda a sua obra sempre se converge para o jogo do processo democrático, é justamente ele que oferece essa perspectiva aristotélica para a gente. Essa perspectiva de um Aristóteles que era profundamente um democrata no sentido politia, no sentido antigo do termo. Para Bobbio, resolve-se esse problema de saber qual é a melhor forma de governo, observando que a política aristotélica é o resultado de uma mistura entre oligarquia e democracia, de duas formas que são deturpadas de governo, uma na qual aquele que governa é a maioria dos ricos e os bem-nascidos, e outra na qual aquele indivíduo que governa faz parte da maioria dos pobres. Desse modo, a política não é meramente o governo do povo ou da democracia em sua forma assertiva, na sua forma mais correta. Ela é uma espécie de mistura entre oligarquia e democracia. Na prática, para um filósofo da estirpe de Aristóteles, a política não é meramente o governo do povo
ou da democracia em uma forma tão objetiva assim. Aristóteles dialoga sempre com a ética. Isso significa que o bom governo, o governo de muitos, terceiro, naquele esquema geral, é um espaço a ser ocupado, é uma espécie de ideia abstrata que não corresponde historicamente a nenhum regime existente. O problema da interpretação de Bobbio, a meu ver, é que tudo vira democracia nesses termos. Mas Bobbio fundamentalmente acerta quando ele sugere que a justa medida aristotélica é parte intermediária de um esquema geral na obra aristotélica, e essa parte intermediária parece ser muito importante em meio a uma alternância das constituições entre boas constituições e más constituições. E isso admite uma espécie de centralidade da Constituição de Estado menos má e, portanto, da forma de governo mais adequada ao geral das pessoas. Os manuais de filosofia política, eles convencionam o tratamento de Aristóteles como um aristocrata, em virtude de uma confusão intermediária entre a sua posição política, que permaneceu e permanece em diálogo com um meio termo defendido por ele na ética. Independente desses aspectos, é imperativo levar em conta o fato de que o projeto de haver uma política da estabilidade não está depositado nos extremos do esquema aristotélico. E quando nós levamos isso em consideração, nós conseguimos diferenciar Aristóteles nesse aspecto de Platão, que procurava uma espécie de constituição perfeita. E isso é fundamental na distinção entre um filósofo idealista e um filósofo preocupado com a justa medida. Um filósofo como Platão, preocupado com uma teoria da justiça, e um filósofo preocupado com o bem-estar dos cidadãos na polis. Esta pergunta, em torno de, afinal de contas, qual é a melhor forma de governo, ela ultrapassou e muito o período de síntese da história da filosofia. No seio do Renascimento, Nicolau Maquiavel foi o fundador do realismo político, uma forma de lidar com os assuntos da natureza do Estado voltados para decisões pragmáticas em torno da formação e da manutenção dos Estados. Se entre os gregos havia uma perspectiva de observar as diferentes constituições da cidade-estado, Maquiavel é importante porque parte de pressupostos remontados a partir da res pública, da coisa pública, não grega, mas românica. Essa postura é nova, pois o período de síntese da história da filosofia nos ensinou a analisar as constituições dos diferentes tipos de governo, de acordo com as variações numéricas em torno de quantas pessoas governam. Qual a natureza do governo? Qual a natureza do governo que está sendo analisado? É um governo bom? É um governo mau? É um governo justo ou injusto? Na obra mais fundamental de Maquiavel, O Príncipe, ele sentencia, nas duas primeiras linhas, a diferença fundamental entre o seu trabalho e de todos os seus antecessores. E ele diz o seguinte: todos os estados, todos os domínios que tiveram e têm impérios sobre os homens foram e são ou repúblicas ou principados. Essa diferença é fundamental, porque é essa diferença que estabelece que a administração dos assuntos do Estado é de responsabilidade apenas de um ou de mais de um governante. Enquanto para os antecessores, a especulação em torno dos estados que são existentes nas nossas sociedades possui uma variação de se saber se o governante é um conjunto de governo, de governantes bom ou mal. A análise indispensável para reconhecer se estamos diante de uma monarquia ou de uma tirania, Maquiavel ele é o cara que consegue resumir isso. Há formas que são ou principados
tomados como reinos ou repúblicas, que nesse aspecto são pensados no sentido da aristocracia, oligarquia ou mesmo de, por exemplo, uma democracia. Não é incomum que os intérpretes de Maquiavel distingam o autor do Príncipe de um Maquiavel republicano, como se isso representasse dentro do autor uma diferença de alguém que estabeleceu um manual de recomendações arbitrárias e impiedosas, embora isso também possa ser considerado, num sentido oposto, a uma espécie de Maquiavel que pode ser considerado hoje um tipo de democrata. Não é nesse sentido, na minha opinião, que nós devemos fazer essa interpretação. E, em parte, essa aparente incongruência que acontece pela distinção entre ele e os autores precedentes a respeito da variedade das formas de governo, mas também porque sua obra é muito famosa, O Príncipe possui características bastante enigmáticas, fala das qualidades do bom governante, das condições nas quais a política opera de um jeito bem pragmático, de um jeito bem prático, e essas condições são a virtude e a fortuna. A virtude diz respeito às qualidades pessoais de dominar os eventos e de realizar grandes feitos através de qualquer meio, as finalidades para a manutenção do Estado, enquanto a fortuna, por outro lado, é a compreensão do conjunto de eventos que independe dos desejos dos seres humanos, desejos inevitáveis pela natureza das coisas, mas que precisam ser compreendidos pelo bom governante. O sucesso para alcançar os fins políticos e, consequentemente, para a manutenção do governo é um critério fundamental para se distinguir em Maquiavel a boa e a má política. E disso advém o princípio maquiavélico de que os fins justificam os meios. E eu digo mais, eu não chamaria isso nem de um princípio maquiavélico. Eu chamaria de um princípio maquiavelano, para tentar distinguir justamente esse uso teórico dos termos de Maquiavel de um uso mais popular, que esses termos nos quais esses termos foram, de certa forma, adotados. O realismo político, e Maquiavel é o pai fundador do realismo político nesse aspecto, ele acaba dependendo, em larga medida, de um pano de fundo que existe com uma constância de características na natureza humana. Maquiavel também é um antropólogo da política. É uma ordem estabelecida previamente, que deve ser compreendida e utilizada, inclusive, na boa forma de governo. Quando Maquiavel é apontado como fundador da ciência política, se trata de alguém, fundamentalmente, que examina essa ordem que compõe acontecimentos do passado e se torna capaz de fazer boas decisões, decidir de forma correta, como se essa pessoa pudesse prever o futuro dos acontecimentos políticos, como se essa pessoa pudesse levar em conta considerações em torno dos seus súditos, dos seus cidadãos, dos seus conselheiros, como essas pessoas reagem, a maneira como os opositores e como os apoiadores do governo interpretam os assuntos públicos e as decisões do governante. Este é, de certa forma, o Maquiavel, entre aspas, republicano, presente na obra Discurso sobre os primeiros anos de governo de Tito Livio. E eu cito: quem estudar a história contemporânea e da antiguidade verá que os mesmos desejos e as mesmas paixões reinaram e reinam ainda em todos os governos, em todos os povos. Por isso é fácil para quem estuda com profundidade os acontecimentos pretéritos prever que o futuro reserva a cada estado, propondo os remédios já utilizados pelos antigos.
caso isso não seja possível, imaginando novos remédios baseados nas semelhanças dos acontecimentos. Ponto. Maquiavel é, fundamentalmente, um fundador da ciência política moderna, porque é ele que está fazendo esse trabalho de médico, de análise dos problemas políticos para recorrer a boas soluções. E a ciência política, desde Maquiavel, passou a ser uma análise empírica do passado que qualifica, inclusive, ações políticas no presente, tendo em vista um sucesso da política ser empregada. Questão comum a toda a obra de Maquiavel é da instabilidade, é a discórdia, é o conflito. Maquiavel é o médico da política porque ele está preocupado com a doença. Evitar as doenças da política é a tarefa do bom governante. Essa compreensão científica precisa deixar de lado preceitos tanto de justiça quanto de bem viver para analisar o sistema político como um corpo que deve ser compreendido a partir de seus problemas, como um corpo físico. Assim como um médico que estuda os males do corpo para propor um determinado remédio. Os estudos de Maquiavel, advindo dos romanos, são sempre estudos negativos, nesse sentido, e preocupados com os males do governo, enquanto a sua obra mais famosa, O Príncipe, é uma obra dedicada a um assunto diferente. Como governar bem. E aí sim, Maquiavel usa o Príncipe para dar essas noções pragmáticas de política para o governante. Melhor forma de constituição do governo, em ambos os casos, será sempre aquela que trabalha para Maquiavel com o que há de melhor nas experiências dos principados e das repúblicas. Uma forma mista entre as duas constituições possíveis de governo. As palavras da sua análise sobre a debandada dos romanos, quando Roma entra em decadência, são palavras esclarecedoras para nos mostrar esse aspecto da obra de Maquiavel. E eu a cito. Unido, o povo é forte. Isolados, os indivíduos são fracos. De fato, quando os ânimos se arrefecem e todos percebem que é preciso voltar para casa, esvai-se a confiança que a massa depositava na sua força. Cada um pensa na própria salvação, decidindo-se a fugir ou a trair. O povo que deseja evitar tais perigos deve escolher um chefe que dirija e mantenha unido e o defenda. Foi o que fez a plebe quando abandonou Roma depois da morte de Virgínio, nomeando 20 tiranos para zelar pela sua segurança. Isso é fundamental para Maquiavel. É difícil considerar nesse tipo de observação que existe um antagonismo entre nobreza, pobres. Maquiavel ele antecipa em muitos séculos uma concepção de sociedade civil que é uma concepção comprometida com a coisa pública para a manutenção das liberdades básicas daqueles que são governados. Foi o que fez o povo de Roma quando nomeou 20 dos seus representantes para zelar pela sua própria segurança. Foi a decisão mais pragmática do povo de Roma naquele momento. Decadência do Império. Esse aspecto de qual é a melhor forma de governo encontra uma cereja de bolo na modernidade com o filósofo Montesquieu. A forma constitucional com que Charles Louis II
Barão de La Prade e de Montesquieu, tratou a monarquia, acabou deixando para a gente como um legado um sistema de tripartição dos poderes, que é o sistema de tripartição de poderes mais influente da história dos governos modernos. Mas isso não surgiu do nada. Em grande medida, a tripartição dos poderes em executivo, legislativo, judiciário, essa tripartição que nós conhecemos no Brasil de hoje, isso se deve a uma compreensão que Montesquieu teve de alterações que foram provocadas na sociedade francesa dos séculos 17 e 18 e que culminaram na Revolução Francesa. Montesquieu foi aquele filósofo político que fez uma aposta que dentro das constituições, dentro das formas de governo possíveis, disponíveis, uma forma de governo excelente para a modernidade deveria ser uma espécie de monarquia constitucional. E os poderes do monarca, sendo moderados por um sistema complexo, burocrático, de freio, pesos, contrapesos, um sistema de controle que vinha da sociedade civil, poderia ser algo a ser levado em consideração. Cabe ressaltar fundamentalmente aqui que a compreensão dele em torno da ideia daqueles que compõem a sociedade civil é diferente daquela compreensão apresentada pelo Hegel, a burguesia como um sistema de privilégios focados em vantagens financeiras. Na obra Espírito das Leis de Montesquieu, lá nós vemos uma sociedade civil claramente separada, apartada do Estado, mas com foco em leis que são fundamentais, em leis que são constitutivas do Estado, que busquem unificar as diferenças, realizando o interesse comum, a partir de uma referência no social. Em larga medida, Montesquieu, e isso que eu vou dizer, incluía uma sociedade civil unificada na administração pública, delega aos poderes legislativo e judiciário, não apartados do Estado, no sentido hegeliano, esse controle, essa condição de contrapeso. E é importante a obra de Montesquieu para a filosofia política, porque as concepções de honra e desigualdades, por exemplo, eram os temas emergentes para se definir uma boa forma de governo. E vou dizer mais, talvez sejam esses dois termos, né? Honra, desigualdade, são termos ligados à boa forma de governo até hoje, especialmente em estados tão influenciados pelo processo da tripartição dos poderes. O primeiro, honra, em virtude da sua objetiva força de unidade em torno da existência do próprio Estado. Essa concepção de unidade, né, de um Estado fortalecido em virtude justamente em virtudes comuns, né? Segundo conceito, desigualdade como tratamento de corrigir eventuais falhas, eventuais privilégios internos àquelas cortes com as quais Maquiavel estava preocupado. E esse é um aspecto objetivo de maximização da desigualdade que precisava ser enfrentado pela Revolução Francesa. Isso impede a modernização rumo a uma monarquia constitucional, como sugeriu Montesquieu. A sociedade civil, nesse aspecto, é aquela em que cada concidadão pode, e digo mais do que pode, deve. Cidadãos devem sua singularidade em relação aos outros, diferente de uma perseguição egoísta dos próprios fins individuais de uma corte. Cidadãos dependem dos outros
para se reconhecerem como cidadãos. E, nesse aspecto, sua perspectiva de um bom governo envolve certa complexidade e pluralidade das concepções das leis. Esse é o espírito das leis de Montesquieu. Tanto a liberdade dos cidadãos é atrelada à ideia de fazer com que as leis permitam, no sentido de uma garantia positiva da vida civil equilibrada, quanto o governo também precisa de um sistema de freios em busca de um equilíbrio entre os seus poderes. Essa tripartição famosa de poderes de Montesquieu, ela pretende justamente isso. Ela pretende justamente que um poder não se torne mais forte do que o outro poder, especialmente aquele poder ocupado pelo governo executivo. No caso de Montesquieu, é o monarca, né? Mas no nosso caso, brasileiro, por exemplo, seria o Palácio do Planalto. A alegoria serve igualmente. Se nós provocarmos um esvaziamento dessas diferentes funções de Estado do poder executivo, nós melhoramos esse sistema de freios e de contrapesos. Todos os poderes, na sugestão de Montesquieu, enxergam suas próprias prerrogativas para o funcionamento da máquina pública administrativa, e esse funcionamento ele não é necessariamente honroso quando concentrado num poder só. E a honra é algo fundamental em torno da união que mantém o Estado estável. Bom, eu encerro dizendo o seguinte: Montesquieu tornou essa triparticipação das formas de governo algo desinteressante para a filosofia política. Isso é genial. Ele foi o primeiro a compreender que o importante é a garantia da liberdade dos cidadãos dentro do Estado. E essa garantia se dá justamente pela limitação dos próprios poderes do Estado, por meio de uma redistribuição equânime dessas atividades de governar. Essa tripartição interna dentro do próprio Estado, ela é fundamental para o bom governo. E o bem-estar dos cidadãos, de certa forma, depende de uma forma de governo com essas características. Está ligada à participação do cidadão na forma de governar, seja pelo judiciário, seja pelo legislativo, e por aí vai. Eu encerro hoje tratando desse assunto, em torno de qual é a melhor forma de governo. Num âmbito geral, isso pode dizer respeito a uma teoria geral do Estado, mas eu considero essas coisas que eu falei aqui não só fundamentais para uma teoria geral do Estado, mas também fundamentais para tentar, junto com essas formas constitutivas de Estado, mostrar que a filosofia política é muito valiosa para que a gente consiga pensar qual é a boa forma de governo. Tá? Então, esses problemas da história da filosofia política, eles são intercambiáveis. Eu me despeço aqui, saudações a todos, nós nos vemos numa próxima oportunidade. A nossa próxima participação aqui vai se dar muito provavelmente nas alusões referentes a outras perguntas práticas da filosofia. E, fundamentalmente, em meio a essas perguntas práticas, nós vamos tentar analisar o contrato social dos contratualistas clássicos e visualizar se esse contrato social ele é um contrato que, de fato, esses contratualistas acreditavam que existiu, ou se ele é um contrato de constituição do Estado hipotético. Até a próxima.